Olá, pessoal. No módulo passado, na verdade na aula passada, a gente trabalhou, né, falando sobre a estratégia e planejamento de RH, onde eu tentei mostrar a importância do RH e como esse RH ele passa a se tornar estratégico e ele passa a ter um papel fundamental, né, fazer com que a estratégia do negócio ela se torne em ação. E eu falei que a gente discutiria a partir de agora, né, a questão da cultura organizacional. Eu vejo a cultura organizacional, né, como é fundamental, né, para as organizações. A cultura organizacional ela tem um papel significativo dentro das organizações. A cultura organizacional ela acaba determinando os nossos comportamentos, ela acaba determinando as nossas relações. A cultura organizacional ela possibilita que a gente tenha uma certa identidade. A cultura organizacional ela, na verdade, ela determina, né, como vai ser a relação dos indivíduos com a organização. Nesse slide aqui, a gente pode ver, né, uma definição, que é uma definição do Davis, né, sobre cultura organizacional. O Davis diz o seguinte, ó, cultura organizacional, né, a cultura é um padrão de crenças e valores compartilhados, né, que dão significado aos membros de uma instituição e proporcionam a eles regras para o seu comportamento na organização. Tem alguns pontos ali que a gente acha bastante importante, que é principalmente padrão de crenças e valores compartilhados. Ou seja, há um compartilhamento desses valores, há um compartilhamento dessas crenças e isso possibilita um certo tipo específico, né, de comportamento e de lidar com a organização. Então, assim, quando nós temos o que a gente chama de atitudes inadequadas ou comportamentos desviantes dentro da organização, a cultura ela vai nos mostrar e ela vai nos chamar para mudar esse tipo de comportamento porque ela percebe isso como algo inadequado. Ou seja, ela vai nos punir, né? Ela vai nos punir quando ela percebe que esse comportamento não está adequado com o que a gente chama de valores dentro das organizações. Às vezes as pessoas não percebem, né? Mas até mesmo nos processos seletivos, a cultura ela está presente. A filosofia da organização está presente, né? Quando nós participamos de processo seletivo dentro das organizações, né, provavelmente o avaliador ele vai tentar verificar se há um alinhamento entre os seus valores e os valores da organização, porque provavelmente se esses seus valores estiverem alinhados, há uma possibilidade de você ter uma ótima relação com a organização. Provavelmente será feliz dentro dessa organização. Quando nós temos, né, o oposto disso, quando há um desalinhamento entre os valores do indivíduo e os valores da organização, o que a cultura faz? A cultura expurga. A gente sempre diz, cultura atrai e cultura expurga, né? Então, a cultura ela tem essa característica e é muito importante, né, para que se a gente quer encarreirar dentro da organização, né, se a gente quer ter uma certa longevidade dentro das organizações, que a gente compreenda quais são os valores que são valores caros para essa organização. A gente vai poder ver, ó, nesse próximo slide aqui, ó, algumas características do que a gente chama, né, de cultura. Por exemplo, a cultura tem um papel de definidora de fronteiras, ou seja, ela cria uma distinção entre uma organização e as outras. O que significa isso, né? Às vezes a gente tem organizações, né, que atuam no mesmo setor, mas é interessante que a gente verifica que a cultura de uma organização ela é completamente diferente da cultura de outra organização. Ela proporciona um sentido de identidade aos membros da organização, né? Essa identidade ela é visível, né? A gente pode verificar isso através da forma como nós nos vestimos, a gente pode verificar isso da forma como nós nos relacionamos, a gente pode verificar isso até mesmo a forma como os gestores gerenciam a organização. Isso é o que a gente chama de identidade. A cultura ela é uma espécie de convite a determinados, né, comportamentos. Obviamente,
comportamentos que são comportamentos caros à organização, comportamentos que são os comportamentos alinhados com a cultura da organização. Outro aspecto importante é o seguinte: a cultura ela pode alavancar, né, ou ser freio da estratégia. Lembra que eu falei sobre aquela relação entre estratégia, políticas e práticas de gestão de pessoas e cultura, né? É necessário, quando a gente pensa numa estratégia, que essa estratégia ela esteja alinhado com a cultura, né? É óbvio, aí você fala, bom, mas é óbvio, Marco. Não, mas nem sempre isso acontece. Às vezes é pensado a estratégia sem levar em consideração os aspectos da cultura. E aí o que acontece? Acontece um desalinhamento entre a estratégia e a cultura. E aí tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: quando não há alinhamento entre a estratégia e a cultura come a estratégia no café da manhã. Ou seja, a cultura ela impede, né? Ela impede que a estratégia aconteça, ela impede que a estratégia se torne em ação. Então, a gente tem nesse momento o quê? A gente tem uma posição da cultura como freio ao processo de estratégia. Vamos ver o que a gente pode verificar no próximo slide, que pode acrescentar para a nossa, né, discussão. Interessante, né, fazer essa relação entre cultura, né, estratégia, políticas e práticas e principalmente a cultura. Esses três aspectos eles têm que estar alinhados. O exemplo bom disso, né, é o exemplo, né, da gestão de pessoas do Hotel Taj Mumbai, né, do Hotel Taj Mumbai. Na verdade, o nome do hotel é Hotel Taj Mahal, em Mumbai. Ele tem uma cultura que é uma cultura que eles dizem que é uma cultura centrada ao extremo no cliente, né? É uma cultura centrada ao extremo no cliente. É interessante verificar isso, como é que essa cultura centrada ao extremo no cliente, isso tem um impacto significativo nas relações dos indivíduos com a organização. E aí, como é que o Taj faz isso, né? A gente vai tentar verificar, mas tem uma coisa que é mais importante, né? Teve um artigo de Harvard, da revista Harvard Business Review, de 2002, que ela conta essa história, como é que o Taj Mumbai ele consegue fazer essa relação entre estratégia, políticas e práticas e cultura, né? Se eu não me engano, em 2008, acho que em outubro de 2008, esse hotel ele foi atacado por um grupo terrorista e morreram 31 pessoas. Morreram 31 pessoas nesse atentado. Dessas 31 pessoas que morreram nesse atentado, 11 eram funcionários do hotel. Esses 11 funcionários do hotel, eles morreram tentando salvar a vida dos hóspedes. Olha só, qual é a estratégia? Cultura centrada ao extremo no cliente. Então, assim, cada um deles sabe com clareza o seguinte, ó, o que é mais importante aqui é o cliente. Aí, como é que o Taj Mumbai consegue fazer isso, né? Como é que ele faz com que essa estratégia, né, ela aconteça através das políticas e práticas e essa relação com a cultura, né? Da seguinte forma, né? O Taj ele contrata pessoas de pequenas cidades e zonas semi-urbanas, não de grandes centros urbanos na Índia. Então ele vai buscar pessoas em áreas mais afastadas, onde determinados valores, que são caros para a cultura, eles ainda estão presentes, né? Ele recruta no ensino secundário e em faculdade de administração de menos prestígio e não instituição de elite. Repara o seguinte, ó, ele vai buscar não instituição de elite, ele vai buscar pessoas novamente alinhadas com os valores, que são os valores da organização. Ele contrata gerentes interessados em fazer uma carreira em uma única empresa, ou seja, esse indivíduo ele vai perdurar essa cultura nessa relação de longo prazo. Ele garante que funcionários saibam lidar com hóspedes sem a ajuda de supervisor e, finalmente, ele encarrega gerentes atuais e não consultores do treinamento. Todos esses aspectos, eles contribuíram significativamente para que esses funcionários, eles, nesse momento, que era um momento de crise, eles tivessem uma preocupação fundamental, né, com os seus clientes, a importância dessa relação com seus clientes. Mas olha só, isso só é possível se nós tivermos uma liderança que seja uma liderança adequada. Nós falaremos sobre liderança no próximo bloco.